Presidente Trump dá 50 dias para a Rússia encerrar a guerra com a Ucrânia ou receber tarifas de 100%. Após pouso de emergência, a família da Flórida passa mais de 24 horas em Ilha Portuguesa. Brasil prepara decreto de reciprocidade contra tarifas do governo Trump. União Europeia concorda em negociar com os Estados Unidos para evitar tarifas de 30%. Brasil News começa agora. Boa noite. Nesta segunda-feira, o presidente Donald Trump ameaçou punir a Rússia com tarifas severas, o que ele chamou de tarifas secundárias, caso Moscou não concorde com um acordo para encerrar a guerra com a Ucrânia em um prazo de 50 dias. O anúncio foi feito durante uma reunião com Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, no Salão Oval da Casa Branca. Vamos ouvir um trecho do que ele disse. Very unhappy I am with Russia, but we'll discuss that maybe a different day. But we're very, very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%. You'd call them secondary tariffs. You know what that means. I use trade for a lot of things, but it's great for settling wars. It's a horrible war, and it should be stopped. Uma família de Orlando viveu uma aventura inesperada ao ficar presa em uma pequena ilha portuguesa por mais de um dia após um pouso de emergência. A repórter Lorena Gomes tem os detalhes. A família de Orlando embarcou em Madrid, na Espanha, em um voo da Delta Airlines com cerca de 300 pessoas com destino a Nova York. Mas durante o trajeto sobre o Atlântico, um dos motores apresentou falha. E a mensagem teria aparecido aos passageiros, causando tensão. O piloto foi orientado a pousar o avião na base aérea de Lajes, uma ilha nos Açores, em Portugal. A família relatou que, ao desembarcar, foi recebida por militares armados e teve dificuldade de comunicação sem entender o idioma e sem ter como pagar por comida ou transporte local. Todos ficaram na ilha por mais de 24 horas. Felizmente, após o susto e a espera, ninguém se feriu e todos conseguiram retomar o caminho para casa no dia seguinte. A Delta informou que ofereceu hospedagem e refeições aos passageiros, mas muitos, incluindo a família de Orlando, tiveram que resolver a situação por conta própria. A companhia emitiu um pedido de desculpas e se dispôs a reembolsar cerca de $600 por passagem. E o sobrinho do pastor e cantor André Valadão morreu em um trágico acidente de moto em Orlando. Felipe Marrone Pitelli, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O pastor André Valadão postou nas redes sociais uma homenagem ao sobrinho, que criava como filho. O velório aconteceu na Igreja Lagoinha, em Orlando, igreja onde Felipe servia ativamente. Nas redes, fãs e membros da comunidade reagiram com mensagens de apoio, enviando conforto à família em luto. O acidente aconteceu na última sexta-feira. Felipe era natural de Londrina, no Paraná, e morava com o tio em Orlando. E um homem acusado de furtar um veículo em Daytona Beach disse à polícia que era agente federal em uma missão secreta. Mas as autoridades não acreditaram na história. Robert Joshua Stinson, de 27 anos, pegou um Mercedes-Benz que estava estacionado na areia da praia. O proprietário teria deixado as chaves no porta-copos enquanto descansava em uma cadeira. Ele chamou a polícia ao ver o veículo se afastar. Os agentes encontraram o carro preso na areia, perto do local de onde ele foi levado, e prenderam Stinson. O suspeito disse aos policiais que estava em uma missão secreta, como agente federal, e que se desviou ao seguir para o norte em vez do sul. E após as autoridades não encontrarem nenhuma evidência de que fosse verdade, o carro foi devolvido sem danos ao dono e Stinson foi levado para a cadeia do condado de Volusia. O furto aconteceu na manhã do dia 30 de junho. E a polícia está à procura de um motorista que é suspeito de atropelar uma mulher e fugir em seguida.
Câmeras de segurança gravaram o momento em que uma mulher de 55 anos é atropelada enquanto caminhava. O motorista não parou para prestar socorro. O fato aconteceu em Cocoa, no condado de Brevard, no sábado. A vítima foi levada a um hospital e não tem risco de morte. A patrulha rodoviária da Flórida está pedindo ajuda para localizar o motorista que provocou o acidente. Quem tiver qualquer informação deve entrar em contato com a patrulha pelo telefone *347. A seguir, Brasil cria cadastro único para celulares furtados e roubados. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. O governo brasileiro se prepara para dar uma resposta ao chamado tarifaço de Trump. Em entrevista a jornalistas no domingo, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que até terça-feira o decreto que regulamenta a reciprocidade deve ser editado como resposta ao tarifaço anunciado pelos Estados Unidos. A declaração foi feita após um encontro realizado em Brasília. No mesmo dia, o presidente Lula publicou nas redes sociais um vídeo onde ironiza o presidente americano Donald Trump. No vídeo, Lula aparece ao lado de uma jabuticabeira. Vamos ouvir? Vou levar a jabuticaba para você, Trump. E você vai perceber, sabe, que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, sabe, não precisa de briga tarifária. Também no domingo, o ex-presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para dizer que a anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023 é o caminho para barrar o aumento das tarifas do governo Trump. Bolsonaro escreveu, abre aspas, com a anistia também há paz para a economia, fecha aspas. Na sexta-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu com a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília para discutir o tarifaço. A tarifa de 50% imposta pelo presidente americano Donald Trump sobre os produtos brasileiros entra em vigor em 1º de agosto. E agora você fica com mais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E a partir de agora, o Brasil passa a ter um cadastro único de celulares furtados e roubados. A portaria que cria o Cadastro Nacional de Celulares com Restrição foi publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial pelo Ministério da Justiça. A ideia é que o sistema reúna informações sobre aparelhos roubados, furtados ou extraviados. O projeto não pretende substituir os boletins de ocorrências tradicionais. Um levantamento feito pelo Instituto Datafolha em 2024 aponta que a cada uma hora, 1.600 celulares são roubados no Brasil. E um vídeo curioso viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Um drone, aparentemente equipado com uma cadeira, sobrevoou supostamente uma comunidade do Rio de Janeiro com uma pessoa a bordo. Segundo informou a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, apesar de curioso e criativo, o transporte não é seguro e nem homologado. A ANAC também alertou que a operação é irregular e extremamente perigosa e que representa mais um improviso do que um avanço na mobilidade urbana. Vale lembrar que uma empresa da Embraer apresentou em 2024
um protótipo de um veículo elétrico que funcionaria como um táxi aéreo, mas é algo apenas para 2027. E o Brasil não atingiu a meta de 60% de alfabetização de alunos de até 7 anos de idade estabelecida pelo governo federal para 2024. Segundo dados apresentados pelo Ministério da Educação na última sexta-feira, quase 53% dos estudantes do segundo ano do ensino fundamental são capazes de ler e escrever textos simples. Em 2023, esse índice era de 56%. Ao todo, 11 estados atingiram a meta projetada para 2024 e 6 tiveram um desempenho pior se comparado a 2023. São eles Amazonas, Bahia, Paraná, Pará, Rio Grande do Sul e Rondônia. O único estado que não participou da avaliação foi Roraima. Segundo o MEC, o governo justificou que 40% das escolas estão em territórios indígenas. E a Organização das Nações Unidas, a Unesco, reconheceu o Parque Nacional Cavernas do Peroaçu, em Minas Gerais, como Patrimônio Mundial Natural da Humanidade. A decisão foi anunciada no domingo durante uma sessão do Comitê do Patrimônio Mundial em Paris, na França. Esta é a primeira vez que Minas conquista esse título. O parque tem mais de 250 cavernas e algumas chegam a ter mais de 100 metros de altura. O local abriga pinturas rupestres de quase 12 mil anos e cânions com até 200 metros de profundidade. Com 56 mil hectares e 500 formações geológicas catalogadas, o parque é considerado um dos mais importantes do Brasil. E um filhote de baleia albina foi visto em uma praia de Santa Catarina. Veja. E os banhistas que estavam na Praia do Cardoso, em Laguna, no litoral sul de Santa Catarina, no domingo, foram surpreendidos com um momento impressionante. É que um filhote de baleia albina deu ar da graça, chamando muita atenção pelo contraste da cor clara. Os observadores disseram que aquele era um dos filhotes com maior concentração de albinismo já vistos na região, e que casos como esse são extremamente raros na vida selvagem. O registro da baleia nadando tranquilamente entre outros membros do grupo, próximo à costa brasileira, claro, foi parar nas redes sociais e encantou os internautas. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. Nesta segunda-feira, a União Europeia concordou em priorizar negociações com os Estados Unidos sobre tarifas. O anúncio desta segunda-feira de concordar com as negociações ocorreu após o presidente Donald Trump anunciar taxas de 30% sobre a maioria das importações do bloco a partir de 1º de agosto. Este valor, segundo o chefe de comércio europeu, arruinaria o comércio transatlântico. Sobre contramedidas, a União Europeia afirma que ainda é muito cedo para tratar do assunto. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.